Oi pessoal, eu me chamo Angélica Garcia de Carvalho e eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho de como a adoção faz parte na minha vida, e eu espero que vocês gostem e que de alguma forma vocês sejam tocados, porque quando a gente entende o valor, o amor, o poder que a adoção tem, quando a gente deixa ela fazer parte da nossa vida, eu acho que nenhum de vocês vai querer ficar de fora, seja adotando ou seja se envolvendo com essa causa, porque a adoção, assim, de verdade, é um marco na minha vida e vocês vão entender por quê. Então, primeiro, eu tenho 31 anos, sou casada há 9 anos e 7 meses, eu vou fazer 10 anos de casada no final desse ano. E eu e meu esposo temos 2 filhos, o Pedro de 6 anos e o Natan de 1 ano e 4 meses. Bom, eu acho que para começar a falar sobre adoção, eu tenho que voltar muito no tempo, tenho que voltar a 29 anos. Primeiro, eu vou avisar você, talvez eu me emocione um pouco, e se eu me emocionar, você me desculpa, assim, se cair uma lágrima e eu não conseguir me conter, porque realmente tem dias que falar sobre isso mexe um pouquinho mais com a gente, né? Então, espero que você já tem o seu lencinho aí. Mas antes eu queria agradecer a Marcela que me deu essa oportunidade, me convidou para falar sobre a adoção. E muito obrigada mesmo, Marcela. É um privilégio poder falar daquilo que transforma, que move, que muda a gente, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu fui adotada, também fui adotada, né? Eu tinha 1 ano e 9 meses. Meus pais fizeram naquela época 29 anos, então a adoção era muito diferente, né? Então foi mais uma adoção consensual, uma adoção direta, mas com todos os aparatos legais que eram exigidos na época. Então tem tudo certinho, com documentação. Inclusive meus pais foram tão sábios que eles guardaram todos os documentos, papel de tudo que você imagina que eles tiveram que ir em justiça, em cartório, em fórum. Eles têm todos os papeizinhos guardados, eles me mostram, inclusive tiraram xerox para eu ter guardado para mim, para que eu pudesse ver a veracidade, a honestidade de todo o processo, né? Porque era muito diferente o processo de adoção naquela época. Fico muito feliz que eles fizeram isso. E eu cresci, assim, numa família em que a adoção sempre foi falado naturalmente, tanto quanto o parto das minhas irmãs, que eu tenho 2 irmãs, que elas são mais velhas que eu. Uma é 2 anos, a outra é só 1 semana de diferença, porque eu nasci no dia 30 de maio de 89 e ela nasceu no dia 23 de maio de 89. Então eu brinco que só tem 1 semana no ano que ela pode mandar em mim. Depois não, porque eu tenho a mesma idade. Mas a gente sempre, corta, né? Nós sempre fomos muito amigas, uma sempre cuidando muito da outra, até hoje é assim. A gente mora muito longe uma da outra. Na verdade, a Carol e a Ju hoje moram mais perto, elas moram perto porque moram na mesma cidade. Mas no geral, a gente sempre morou longe uma da outra depois que a gente se casou. Mas nunca perdemos aquela conectividade, sabe? Parece que é um negócio de gêmeo, sabe? Que não importa onde tá, se tá doendo aqui, começa a doer lá e aquela coisa. Então, eu acho muito legal isso que eu tenho com as minhas irmãs. Eu acho que é um presente de Deus, que eu não me sinto parte da vida delas. Eu sou parte da vida delas e como elas são parte da minha vida. Então, isso pra mim é realmente um privilégio. E então eu cresci nessa família, assim, que tendo suas dificuldades, cada um com seus, né, problemas e tal, mas eu, assim, sou grata a Deus pela família em que eu cresci, que é a minha família, e eu sou quem sou por conta deles, né? Então eu sou muito grata de verdade aos meus pais, às minhas irmãs, eles são pessoas sensacionais. E aí eu resolvi me casar, né? Conheci o Anderson, meu esposo, ele foi meu primeiro namorado, conheci ele, começamos a namorar e não é brincadeira, mas com 4 meses de namoro nós decidimos que íamos nos casar. E aí marcamos a data do casamento e nos casamos na data que a gente tinha programado. Então dia 11 de dezembro de 2010 nós nos casamos. E interessante dizer assim que por mais que eu tenha sido adotada, um parêntese aqui que eu queria falar pra vocês aproveitar, sabe? Eu não sou adotada, eu fui adotada, como uma criança estava no ventre da mãe e nasceu, ela não é do ventre, ela nasceu, a maneira que foi utilizada para ela chegar ao mundo foi naquela família, né, foi pelo nascimento do ventre, e eu, para nascer para minha família,
foi pela adoção. Então eu não sou adotada, eu fui adotada. Voltando, fechando parênteses, voltando. E aí me casei, e antes de me casar, é interessante comentar que eu, quando comecei a namorar o meu marido na época, eu não pensava em adotar. Não queria adotar, eu achava assim que achava muito lindo, gostava da causa, afinal de contas, né? Eu tinha chegado na minha família pela adoção, mas eu não queria viver a adoção para mim, como eu, mãe, adotando, porque eu achava que as pessoas eram muito preconceituosas e faziam piadinhas. Eu ouvi já a piadinha de que, você é a ovelha negra da família, né? E como eu e minha irmã, a gente estudava na mesma sala geralmente, ou estava sempre no mesmo nível escolar, digamos assim, e ela é sempre muito estudiosa, e eu assim, não que eu não gostasse de estudar, mas então eu tô passando. Aí sempre comparavam, ela só tira 10 porque ela estuda, e a outra é porque é adotada. E não tem nada a ver isso, nada a ver, porque quando eu quis estudar, beleza, vou estudar, eu também tirava 10, tirava 9, então assim, era mais porque poxa, tá bom assim. Mas enfim, não façam isso, crianças, se esforcem mesmo. Mas comparavam a gente, e não era pelo fato, era sempre levando que, porque foi adotada, e isso, de alguma forma, mesmo que dentro da minha casa isso não fosse uma verdade, e eu soubesse que o fato da minha adoção não fosse que me regesse, que determinasse quem eu ia ser, o que eu ia fazer e tudo mais, eu deixei, de certa forma, isso influenciar um pouco eu mesma, pelo que falavam, as pessoas de fora falavam. Então eu comecei a me sentir menos eu, assim, me senti menos importante, achava que eu nunca ia dar certo na vida, que eu não tinha o valor que meus pais tanto falavam que eu tinha. Eu acreditava que, na verdade, no fundo eu não tinha. E eu não queria adotar, porque eu achava que eu não ia dar conta do recado, de viver mais um tipo de preconceito, porque acredito, quando você adota, infelizmente hoje em dia você ainda ouve gracinhas, né, esse tipo de comentário, esse tipo de coisa. E conforme eu fui no meu relacionamento com meu esposo e conversando muito com os meus pais, eu entendi que eu não precisava ter medo disso, que eu ia dar conta sim, que Deus ia me ajudar, ia me orientar para que eu desse conta, se fosse da vontade dele, que eu adotasse. Então eu casei, eu e Anderson nos casamos, e nós decidimos que nós teríamos 2 filhos biológicos, de forma biológica, e o terceiro nós adotaríamos, porque foi exatamente como meus pais fizeram. Então a gente pensou que seria uma boa logística da família, né? E assim fizemos, casamos e pensamos desse jeito. E aí, quando estávamos mais ou menos com 3 para 4 anos de casado, eu tentei engravidar e não engravidava de jeito nenhum. Aí foi quando a gente foi procurar médico e tal, mas quando eu descobri que meu esposo é estéril em um grau muito, digamos assim, severo, né? Para uma possível, talvez, fertilização, uma inseminação, pode ser que se a gente fizesse, talvez desse certo, mas pode ser que também nunca dê certo, entendeu? Porque é complicado o caso. Então a gente decidiu que a gente, então ao invés de a gente ficar gastando dinheiro com tentar, e essas frustrações de não conseguir, porque tem muita gente que faz tratamento de fertilidade e no final das contas não dá certo. Então a gente pensou assim, em vez de a gente ficar vivendo essa dor de não conseguir, ou ficar esperando um dia, a gente vai só adiantar o processo, vamos dar entrada no processo de adoção. Bati o dedo. E fizemos assim. E aí, 11 meses depois da gente dar entrada no processo de adoção, porque você tem que se habilitar hoje em dia, né? E demos entrada no processo, nos habilitamos, e com 3 dias que nós estávamos habilitados no Cadastro Nacional de Adoção, que hoje é conhecido como SNA, né? Nosso telefone tocou. E aí nós fomos conhecer no dia seguinte, era dia 6 de fevereiro de 2015, nós fomos conhecer o Pedro, ele estava com 8 meses. E aí foi muito emocionante, eu posso dizer assim que eu acho que não dá pra gente explicar em palavras o que a gente sente quando a gente segura o nosso filho, porque eu não conseguia, desde o momento em que eu soube dele, eu não conseguia dormir aquela noite, mas desde o momento que eu sentei naquela sala da casa de acolhimento e esperei
para conhecer o meu filho, eu não imaginava ele assim, vou conhecer uma criança para ser meu filho. Não, eu era assim, eu vou conhecer o meu filho. Então assim, é mágico, é uma emoção, um negócio que, como eu disse, não dá para explicar em palavras. E aí foi o processo do Pedro, aconteceu, e aí ele, em 2017, saiu a guarda definitiva dele, no caso, concluiu-se o processo de adoção e ele passou a ter o nosso sobrenome. Muita gente me pergunta, Angélica, você mudou o nome do Pedro? Não, não mudamos, o nome dele era Pedro, só que tinha outro sobrenome, nós só tiramos o sobrenome e acrescentamos o nosso, porque a gente chamava Pedro, ele tinha 8 meses, a gente chamava Pedro, ele já parava e olhava, então ele já tinha a identidade dele, ele já sabia que Pedro se referia a ele, então a gente não queria que ele perdesse mais isso, porque para ele, por mais que eu seja a mãe dele, o Anderson seja o pai dele, enquanto ele era bebezinho, tava assim, entendendo como ser humano, mais uma perda, né? Primeiro a genitora abandonou, aí tava na casa de acolhimento, muito carinho, o pessoal de lá foi sensacional, mas não era a família. Então, e aí para ele era uma forma de família. Então, mais uma perda, porque ele ia sair do ambiente dele para ir para o nosso novo ambiente. Então, iam ser muitas perdas para uma criança de 8 meses. Então, a gente falou, não, Pedro é lindo, vai ser Pedro. Então, deixamos Pedro. E aí, quando o Pedro estava com 4 para 5 anos, acho que é 4 para 5 anos, nós queríamos aumentar a família. Fizemos novamente o processo de adoção, de habilitação, nos habilitamos. E aí ficamos esperando. E nesse esperar, a gente conversou com alguns juízes que a gente conhecia, fomos em juízes aqui da nossa cidade para perguntar para ele, tirar algumas dúvidas em relação à adoção também, para entender. E apareceu uma possibilidade da gente fazer uma adoção direta. É um assunto, assim, muito polêmico, eu sei, muita gente não concorda, não isso nem aquilo, eu não tô entrando no mérito da situação da adoção direta. Eu sei que essa possibilidade de fazer adoção direta com o nosso segundo filho, ela foi completamente dentro da lei, fomos... antes para a gente concretizar a adoção, nós fomos no Ministério Público, fizemos com o advogado, fizemos todo o acompanhamento, já estávamos habilitados, e onde adotamos, no caso, não existia o cadastro nacional. Então foi aonde realmente foi possível acontecer por vários fatorezinhos, e nós, em todos eles, em todos os momentos, nós seguimos o que a lei nos orientou. E aí, prova disso é que deu tudo certo, né? E a adoção realmente aconteceu. Então, o Nathan nasceu e veio diretamente para nós. Então, eu ouvi o primeiro chorinho dele no hospital, foi emocionante ouvir o chorinho dele. Chorinho não, chorão, porque ele chora alto até hoje. E aí o processo de destituição de poder familiar e a adoção foi acontecendo, até que quando ele estava com 9 meses, nós recebemos a conclusão do processo e ele passou a ter o nosso sobrenome. No caso, a genitora dele me permitiu escolher o nome dele. Enquanto o fim da gravidez chegava, ela me permitiu e eu escolhi Nathan, porque Nathan significa presente de Deus, que seria o nome do Pedro, se no caso viesse a opção da gente fosse viável, fosse inteligente mudar o nome dele. E a gente achou que não, então deixamos Pedro. Então acabou que o Nathan pegou o nomezinho de Nathan, que significa presente de Deus, que os nossos filhos são literalmente presente de Deus na nossa vida. E eu vejo assim que não há como eu, de alguma maneira, cogitar a possibilidade de não falar sobre adoção, de não me importar com a adoção, de não ver a adoção como um privilégio, como bênção na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida de quem está ao nosso redor. Porque a adoção, eu digo que ela me salvou primeiro, salvou meu físico. Quem conhece mais detalhadamente a minha história sabe que eu, antes de chegar na casa dos meus pais, uma família que cuidou de mim, ela foi me buscar no hospital. Eu estava internada, eu estava com pré-leucemia, mais 7 doenças, e eu tive que ficar internada, acho que foi 1 ou 2 meses que eu fiquei internada, abandonada, porque isso está em laudo, gente. Eu tenho o documento que diz isso, tá? Eu não tô inventando história, não. Então, meus pais não só salvaram o meu físico quando me amaram e não, vamos adotar ela, é nossa filha. Eles salvaram a minha vida como um todo, porque os meus conceitos, os meus princípios hoje, eles são baseados no que os meus pais me ensinaram.
E é o que eu tento passar hoje para os meus filhos. E além do mais, além de tudo isso, a adoção me trouxe os maiores presentes da minha vida, que são os meus filhos. Que eu não consigo imaginar a minha vida sem o Pedro e sem o Natan. Eles são muito diferentes de jeito, até fisicamente eles são diferentes, mas de personalidade. Mas eles são tão meus e tão perfeitos um pro outro, assim, como eles se amam, gente, vocês têm que ver eles brincando, é realmente um presente de Deus à minha família. E nesse processo todo eu não posso deixar mais esclarecido, né, o quanto meu marido foi sensacional em me ajudar a enxergar o que eu precisava enxergar e me mostrar como eu sou mãe deles, né, que eu, inclusive numa live que eu fiz, eu comentei que já estava com o Pedro e uma determinada pessoa, sem ter intenção, acredito eu, ela comentou que só entendia o que era ser verdadeiramente mãe quem gerasse o seu filho no ventre. Agora que fulana tá gerando, ela vai saber o que é de verdadeiramente mãe. E aquele dia foi horrível pra mim, porque eu me peguei pensando, eu nunca vou ser a mãe que o Pedro precisa. Eu nunca vou chegar lá, porque eu não gerei ele no meu ventre. E aquela noite, conversando com meu marido, e a gente orando, conversando com Deus, ficou muito claro que isso é uma bela de uma mentira, porque só gera uma criança quem tem a possibilidade de gerar, mas só se torna mãe aquela que sabe amar, sabe educar, sabe respeitar, sabe limites, e fala, eu vou, todos os dias da minha vida, olhar para os meus filhos ou olhar para essa criança que eu adotei como meu, porque é meu, e eu vou dar o meu melhor, não importa de onde ele chegou, se foi de uma gestação, se foi de uma fertilização, se foi de uma adoção, é meu filho e ponto final. Afinal de contas, me diga, você que gerou seu filho, você apresenta ele, esse aqui é o meu filho do ventre, ou você que fez uma fertilização, uma inseminação, esse aqui é o meu filho meu filho do ventre, esse aqui é meu filho da fertilização. Nunca vi isso. Eu sempre vejo essas pessoas dizendo, esse aqui é o meu filho, é minha filha e ponto final. Então os meus filhos nasceram pela adoção, mas eles são os meus filhos. E eles vão ser sempre meus filhos e ponto final, como eu sou dos meus pais. Gente, eu falei muito rápido, porque na verdade já falei 17 minutos, mas se você quiser saber um pouco mais detalhado sobre esse processo de comigo mesma, com a chegada dos meus filhos com mais detalhes e tudo mais, eu escrevi um livro, DNA do Amor, Nascida e Renascida pela Adoção. Você pode entrar em contato comigo e adquirir o seu livro. O valor dele é R$25, mais o frete, que para qualquer lugar do Brasil eu consigo enviar até pelo valor de R$10 o frete. Então, no caso, no total fica R$35. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo. Marcela, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham, nesse resumão que eu fiz, de quase 20 minutos, vocês tenham visto um pouquinho como a adoção ela pode curar não só o físico, pelo amor de pessoas que cuidam de você, mas como a alma. Porque eu queria concluir dizendo, quando a gente entende que Deus nos amou e morreu na cruz por nós, a gente entende que a gente foi adotado. Então, a adoção, ela não foi um plano nosso, humano, foi um plano divino, um plano de Deus. E se foi dele, eu vou dizer, não tenho o que reclamar, porque ele é perfeito. Beijos. Se vocês quiserem, podem me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar, pedir pra Marcela, ou não sei como é que eu vou fazer, mas deixar aqui, que é @AngelGCarvalho no Instagram. No Face, você pode procurar como Angel G Carvalho também, que eu tenho uma página lá. E a gente vai trocando ideias. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, tchau!